E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um dorama que foi lançado no dia 30 de novembro pela WeTV e já ficaram disponíveis os dois primeiros episódios. Se eu não me engano, eles fazem o formato de lançar o primeiro episódio free, o segundo episódio pra quem é premium também, então as pessoas premium já tiveram acesso aos dois episódios. E aí eu já assisti os dois primeiros episódios pra poder dizer pra vocês o que eu achei. Manner of Death, que é o nome do dorama, que estreou no dia 30 de novembro. Ele é baseado em uma obra, uma novel com o mesmo nome, e o que ele ficou muito em alta na mídia durante os seus anúncios é que ele vem com a proposta de ser um BL, porém com uma temática bastante madura, né? Logo nesse período onde BLs com temática colegial, um pouco mais teen, estão muito em alta, ele vem com uma proposta muito mais madura, ele vem com essa pegada muito mais dramática, misteriosa, migrando para um gênero mais thriller, e ele também conta com os dois protagonistas que se popularizaram na série de Together With Me, o Max Toon, né, que é o nome do ship é o Max Toon, mas é o Max Natapol e o Tupac Horn que se popularizaram como os protagonistas da série Together With Me durante as suas temporadas. Eles ficaram realmente muito populares com ela, e uma das coisas que ficou mais popular entre os fãs é que os dois mantiveram acesa esse chip, né, em meio aos fãs. É uma coisa que eu vejo muito na mídia tailandesa e que eu acho que eles vendem demais, essa proposta de manter o chip entre os atores aceso mesmo depois que uma obra acaba. Eu acho que é uma questão meio problemática para se discutir, mas não é a proposta do meu vídeo. Mas se tu acompanhar qualquer um dos dois no Instagram, tu vai ver que eles estão sempre juntos, sempre em eventos juntos, criando, né, dando mais conteúdo para os seus fãs, muito fanservice o tempo inteiro. E isso acaba criando um vínculo muito forte entre os atores, e como eles foram escalados para esse que vem com a proposta de ser um dorama BL, a coisa ficou muito em alta, né? Muita gente ficou esperando ansioso para essa estreia. Na trama, a gente vai ver o Dr. Gun, que é um médico legista, né? Ele usa a medicina forense e ele veio para a cidade onde ele cresceu para trabalhar nela, depois de muito tempo fora. Ele reencontra amigos, diversos amigos, uma amiga muito antiga dele, ele conhece novas pessoas, ele arranja um bom emprego, passa a trabalhar no hospital local e também prestar serviços auxiliando as autoridades locais em desvendar crime. Ele acaba se envolvendo em um crime de uma jovem que parece ter sido drogada e depois foi abusada. Tem diversas coisas que levam ele a crer que foram múltiplos crimes acontecendo ali, mas nenhum resultado objetivo a princípio. Ele vai então passar os seus dias tentando se adaptar às novas vivências, reencontrar velhos amigos. Ele é convidado então por um dos inspetores policiais para um dia sair para beber. Esse dia é quando a coisa começa a ficar mais complicada, porque ele acaba bebendo demais e ele vai inclusive dar um beijo em um homem que ele nunca viu na vida. E aqui que, né, o nosso chip se encontra pela primeira vez. Ele vai reencontrar esse homem num outro dia na festa de aniversário do diretor do hospital, e esse homem, ele é acompanhante, namorado da amiga, da melhor e mais antiga amiga do doutor, e a gente vai ver esse clima de tensão entre os dois surgir em um pequeno diálogo já nessa festa, mas a coisa é interrompida por uma briga envolvendo a menina, o amigo antigo deles, e também o Tan, né, o professor Tan, que é esse cara que trabalhava na mesma escola que a amiga dele e que agora era namorado dela. Nessa noite, um novo crime acontece e no dia seguinte eles encontram a vítima, e é a Jenny, a amiga dele, a amiga de infância dele, namorada do Tan, e aí a coisa vai ficar muito mais intensa, né? A gente vai ver emoções muito tristes se misturarem a toda essa situação e a essa sensação de dever que o Dr. Gun tem de descobrir quem fez aquilo, porque ele sente que ele precisa ajudar
ajudar, ele precisa... Os mortos não têm voz, ele chega a usar esse ditado em um determinado momento e ele quer muito descobrir quem fez isso com a amiga dele. Ele começa a ser ameaçado de uma forma misteriosa e em um momento, uma noite inclusive, um homem invade a casa dele e ameaça ele. Tudo isso para fazer com que ele abandone esse caso e pare de tentar descobrir quem tá fazendo aquilo. Mas ele sente essa sensação de dever e de buscar uma resposta, então ele decide que ele não vai desistir. Enquanto os investigadores vão buscando informação com todas as pessoas que se envolveram com a Jane naquela noite, isso quer dizer o próprio Dr. Gunn, o Professor Tan, o Poedic, se eu não me engano é esse o nome de um outro amigo de infância dela. Então eles estão buscando informações com todos eles, tentando colher alguma informação que seja realmente útil. A questão é que tudo que o Dr. Gunn observa, tanto dos envolvimentos, dos acontecimentos daquela noite, quanto as vivências deles e a ameaça sobre ele no dia a dia, estão levando ele a crer que o professor é o responsável por isso, tanto pelas ameaças quanto pela morte da menina. A única proposta que ele pode fazer então é que os dois se juntem para descobrirem quem é o responsável por tudo isso, e dessa forma o Dr. Gunn vai conseguir então cumprir esse seu dever, né, e fazer justiça pela amiga dele, assim como o Professor Tan vai poder ajudar, né, fazer justiça pela menina que foi a namorada dele e também conseguir inocentar ele mesmo, já que todos os acontecimentos parecem levar a ele como principal suspeito. O BL está inserido nessa história de forma muito clara desde o primeiro momento em que eles se encontram, né, e logo aquela química entre eles rola, ele fica muito bêbado e beija o Tan logo na primeira noite, e depois o Tan passa a fazer pequenas investidas sobre ele, tentando trazer à tona alguns diálogos que leve o Dr. Gunn a mostrar um pouco mais, a se entregar mais a esse relacionamento que eles estão criando. Então a gente vai ver a coisa acontecer de forma lenta, mas bastante madura entre os dois, porque a única insegurança que parece estar realmente existindo ali é do Dr. Gunn, que parece que tem esse sentimento reprimido até então. Talvez isso venha de muito mais tempo e ele precisa aprender a lidar com isso. Talvez inclusive tu aprender a lidar com isso depois de mais velho é muito mais difícil. Já o Tan parece muito mais seguro de todos os sentimentos dele, de tudo que ele sente em relação a tudo que tá acontecendo. Ele parece muito confiante e ele passa toda essa confiança em todas as investidas que ele faz pra cima do Dr. Gunn, mesmo sendo elas muito discretas, né, e todas acontecendo pelas entrelinhas de uma conversa que parece falar de outra coisa. Nesses dois primeiros episódios, o BL acontece de uma forma bastante sutil e a trama gira assim em torno dessa pegada misteriosa, desse romance policial, desse thriller que tá envolvendo toda a obra. Então o BL ele vai acabar ficando muito de lado nesse primeiro momento. Eu não conheço a história, então eu não sei se isso muda mais pra frente e se a relação dos dois se torna algo relevante para desenvolver a trama policial, ou se vão ser meio que dois núcleos acontecendo em paralelo, os dois tendo que lidar com o seu romance, né, aprendendo a lidar com esses sentimentos que eles estão sentindo agora, enquanto eles também precisam desvendar quem é o responsável por esses crimes. O roteiro desses dois primeiros episódios, para ser bem honesto, ele foi bem mais ou menos. É tudo muito conveniente, tudo muito oportuno, tudo ajuda demais a trama a seguir o caminho que ela seguiu, mas não é que seja um problema isso, mas é tudo muito óbvio. E também, eu posso estar errado, mas eu faria as minhas apostas aqui naquele, como o serial killer em questão, aquele amigo dele de infância também, que eu esqueci o nome agora, porque, né, como eu falei pra vocês, a obra ela deixa tudo muito óbvio, então as relações que surgem, os momentos que ele aparece, parecem sempre muito oportunos pra te entregar essa suspeita. Então pode ser que seja uma suspeita muito objetiva pra depois a gente ter um plot twist, ou pode ser simplesmente porque eles não estão sabendo criar o tom de mistério num nível certo. Mas eu chutaria que o responsável pelos crimes é o Pudge, eu acho que é o amigo de infância deles, mas eu não sei, né? Eu não sei se a coisa pode mudar. A questão é que tudo o que acontece aqui, tanto na trama policial quanto nas relações das personagens, vem sendo tudo muito óbvio. Então por isso que talvez o roteiro não pareça tão bom. A produção em si como um todo é legal, a química entre o Max e o Tu é muito boa na interpretação
interpretação deles, sério, é muito boa. Eu já falei pra vocês, vocês sabem que o que eu mais gosto em doramas é a forma caricata como os personagens costumam atuar, né, pra conseguir trazer pra tela aquelas expressões exageradas que a gente vê na novel ou nas comics, nos mangás. Então eu gosto, mas aqui ela acontece de uma forma muito mais suave. Eu acho até que é muito mais natural do que a gente vê, por exemplo, em Together With Me. Mas a química entre os dois é realmente muito gostosa. Eles acabam conseguindo criar um relacionamento entre as personagens deles que é muito consistente, então é gostoso de ver eles atuando juntos. E os outros, né, os outros personagens que estão participando da obra, eles também fazem um trabalho muito legal. Tem um núcleo que parece funcionar como um núcleo de comédia, além de outras pequenas tramas, que é as enfermeiras, o estagiário do doutor. É um núcleo muito divertido, muito legal. Todos eles que estão envolvidos com ele no hospital parecem colaborar para essa parte mais cômica da coisa, que eu acho que é importante pra gente ter um equilíbrio. As únicas coisas que eu não gostei muito foram a trilha sonora, que eu acho que nos momentos de suspense ela até contribui bastante, ela é uma boa escolha, mas em outros momentos, como a parte dramática, ou os momentos que vão tentando construir a relação do Tan e do Gun, elas parecem que não se encaixam bem. Talvez seja o timing, porque parece que entra no timing errado e depois não consegue mais encaixar na trama. Então é uma das coisas que eu não gosto muito, tirando talvez a parte de suspense, que daí ela tá mais equilibrada, ela combina melhor. E também eu não gosto de uma forma geral da fotografia, principalmente nas cenas que acontecem à noite. A fotografia ela é ruim. Eu não sei se o objetivo é trazer um pouco mais de escuridão para as cenas, mais sombra, para criar uma atmosfera mais misteriosa e assustadora, mas a questão é que pra mim só criou algumas cenas em que o foco dos personagens se perdia demais. Alguns diálogos durante a noite, onde a luz parecia mal posicionada e a gente não conseguia ver claramente expressões das personagens. Nas cenas que acontecem na sala de aula também são ruins, porque tudo parece muito escuro pra ser uma sala de aula, e isso é muito estranho. Quando tem dois jovens no bar também não gosto, eu não gosto da fotografia escolhida. Então pode ser uma coisa mais a gosto, né? Eu não sou nenhum técnico da área pra explicar, mas eu acho que não casa bem com a coisa. Eu acho que eles buscaram uma proposta e acabaram errando na mão. Isso é a minha opinião, tá? Então as coisas que eu não gosto muito é justamente a questão de fotografia, trilha sonora. Fora isso, eu acho que é uma estreia excelente. A proposta do roteiro é muito gostosa, porque diferente do que o Max Tu fizeram em Together With Me, aqui eles vêm com uma trama muito mais madura, muito mais adulta, um relacionamento que precisa ter esse foco, que precisa acontecer de uma forma mais madura. A gente tem também essa trama policial, né, esse thriller acontecendo em paralelo ao relacionamento deles. Então tem coisas que os protagonistas vão ter que aprender a lidar, e são coisas diferentes, mas eles precisam lidar com isso. Então esse conflito direto que eles vão ter que enfrentar de sentimentos, ter que lidar com os seus ideais, né, os seus propósitos de vida, a sua moral para escolher o caminho certo, né, os seus objetivos durante toda essa trama policial. Então tem muita coisa que os personagens precisam lidar, o que parece muito estranho porque são personagens já adultos e é coisa demais, é sentimento demais, parece, para um adulto ter que lidar nesse momento. Mas é uma proposta gostosa que eu acho que pode se desenvolver de forma muito saudável, muito consistente. Gostei dessa estreia, vou assistir os próximos episódios até que eu não goste mais, ou até que acabe, né? Eu espero que eu goste até o final. Ele deve ter em torno de 12, 13, 14 episódios, eu não sei se já foi anunciado. Ele veio com essa proposta de desenvolver em paralelo ao romance entre os dois protagonistas, a trama policial, o thriller. Então ele parece tentar entregar alguma coisa não tão convencional pra gente, e é uma proposta legal. Eu fiquei bem animado com esses 2 episódios. Fica aqui a minha dica, né? Eu espero que a sequência da série seja tão boa quanto a estreia. Se você já assistiu Manor of Death, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, suas expectativas para os próximos episódios. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante pro canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @Gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!